Olá, querido amigo, querida amiga que está acompanhando conosco essa maratona do livro de Provérbios. Hoje estamos no dia 21 de agosto de 2024 e chegamos então no capítulo 21. Eu convido você a pegar sua Bíblia e ler conosco esse livro maravilhoso do livro de Provérbios. Quem escreveu ele foi Salomão, um dos homens mais sábios que pisaram na terra. Pegue sua Bíblia, vamos ler, mas antes disso vamos orar. Oremos, maravilhoso Deus, grande Pai, em Tua presença nesse momento, Pai, com a Tua palavra aberta, pedimos que o Senhor fale conosco por intermédio dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Começando aqui a leitura no versículo número 2, hoje, do capítulo 21 de Provérbios, que diz assim, ó: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O primeiro conselho aqui da palavra de Deus para nós diz que nós fazemos os nossos planos, nós temos os nossos caminhos pelos quais nós nos planejamos para andar, mas a palavra de Deus diz para nós que o Senhor, Ele sonda os nossos planos, os nossos corações. E Ele sonda por quê? Porque Ele quer estar dentro dos nossos planos e dos nossos caminhos, comigo e com você. Coloque Ele na sua vida. Agora o verso de número 13 diz assim, ó: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Que interessante, né? O sábio Salomão, ele aborda aqui nos provérbios, que são 31 capítulos, várias coisas, vários tópicos, vários assuntos, e aqui nesse momento ele está chamando a atenção para o pobre, para o necessitado. Então ele diz que aquele que tapa o ouvido, aquele que não ouve o clamor do pobre, daquele que está com fome, diz então que na hora que ele clamar a Deus, Deus ele também não vai ouvir. Então que você possa estar atento. Às vezes o nosso vizinho está passando fome, às vezes uma pessoa que está do nosso lado, às vezes o nosso colega de trabalho, alguém que é muito próximo da gente está passando por dificuldades, mas simplesmente nós tapamos os ouvidos, nós não estamos atentos. Então nós precisamos estar atentos às pessoas que nos cercam, especialmente os mais próximos, aqueles que estão mais perto de você, porque você deve fazer a obra do seu lado. O seu mundo é o mundo que você convive. Às vezes queremos ajudar uma pessoa que está lá no sertão de Minas, ou longe de você, sendo que o seu vizinho muitas vezes está passando fome e dificuldade. Então, abra os ouvidos ao pobre, ao necessitado. E às vezes a pessoa não precisa necessariamente de um alimento, de dinheiro. Às vezes a pessoa precisa apenas de uma palavra. Ela está com fome da palavra de Deus. O verso de número 16 diz assim, ó: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então aqui o sábio Salomão, ele alerta para mim, para você, para que a gente não se desvie do entendimento, da sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é aquilo que nos leva para mais próximo de Deus. Sabedoria é andar na contramão do mundo. O mundo, ele trilha um caminho que está indo cada vez para mais longe de Deus. Mas o sábio está dizendo para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que é aquele que se desvia do caminho do entendimento, ele está trilhando o caminho da morte. E esse mundo, se quisermos andar no caminho desse mundo, esse mundo está indo cada vez de mal a pior. Que eu e você possa buscar entendimento. E entendimento aonde? Entendimento na palavra de Deus, na sua santa e poderosa palavra. Vamos agora para o verso de número 23, que diz assim, ó: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Sabe aquela pessoa faladeira? Tem um ditado que chama essas pessoas de mexeriqueira. A própria Bíblia fala um pouquinho sobre isso. As pessoas que gostam de falar muito, gostam de se envolver em fofocas, essas pessoas, elas tendem a ir para um caminho que é um caminho que não vai levar elas a lugar nenhum, e muitas vezes vai levar ela para a loucura, vai levar ela para a contenda, vai levar ela
a participar de roda de escarnecedores, como está lá em Salmos 1, verso 1, onde Deus ele condena. Então, a Bíblia diz para nós que essas pessoas elas andam no caminho da angústia, aquele que se envolve em conversa mole, em conversa furada, em fuxico, os mexeriqueiros. Então, que você possa ter sabedoria para usar as nossas palavras com sabedoria, pensar no que vai falar, não ir distribuindo palavras para todo lado. Que nós devemos ouvir mais. É por isso que tem um ditado antigo que diz que Deus ele nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Por quê? Para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Eu tenho um pouco desse perfil. Acho que eu tenho um pouco desse perfil de não gostar de falar muito. Às vezes eu me imposto mais na posição de ouvir, porque poucas pessoas gostam de ouvir. As pessoas muitas vezes elas gostam mais de falar. Mas a Bíblia diz que se você é um falador, se você fala muito, especialmente da vida dos outros, esses assuntos, essas fofocas, elas vão te levar à angústia. Então se afaste desse tipo de fala. Agora vamos aí para o último versículo já, que diz assim, ó, o verso de número 31 e último, diz assim, ó: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que quer dizer esse versículo? Para mim, para você. Esse versículo diz para nós que nós preparamos, nós temos os nossos planos, nós preparamos os nossos caminhos, os nossos projetos, mas a vitória certa, a confirmação desse projeto, ela vem do Senhor. Porque, como nós começamos aqui no versículo 2, diz então que o Senhor, ele sonda os corações. Então, o Senhor, ele quer fazer parte dos meus e dos seus planos. E a pergunta que eu faço para mim, muitas vezes, será que eu tenho convidado Deus? Será que eu tenho buscado Deus, convidado Deus para fazer parte dos meus planos? Eu tenho sonhos, eu sou um cara muito sonhador. E as pessoas que estão mais perto de mim sempre me falam, como você sonha alto? Eu sonho alto realmente. É melhor você sonhar alto e alcançar pouco do que você não sonhar nada, ou sonhar baixo e não alcançar nada. Sonhe alto, porque Deus ele quer que você planeje. Mas o que ele quer dizer para mim e para você é que a confirmação dos nossos projetos, essa confirmação ela vem dele. E quando nós preparamos um projeto, então ele afirma para a gente, e a palavra de Deus afirma muito forte para a gente, que essa confirmação desses projetos, ela vem do Senhor. Então o meu apelo para você nessa noite, encerrando já o capítulo 21 de Provérbios, busque tempo. Eu comecei apelando no primeiro dia que eu fiz aqui a Maratona de Provérbios. Busque tempo para ler a palavra de Deus. Busque tempo para se alimentar de coisas que vão aproximar você de Deus. Elimine da sua vida os mexeriqueiros, aqueles que falam muito, os fanfarrões, aqueles que gostam de fofocas. E nos seus projetos e sonhos, coloque Deus, chame Deus. Chame Deus para ser o seu ajudador, o confirmador dos seus sonhos. Esse é meu apelo para mim e para você nessa noite. Um abraço.